Alô, pessoal. Estou chegando aqui agora. Eu sou a professora Rejane Markmann, para os que me conhecem e os que não conhecem, e nós vamos começar mais uma aula do mini curso de TCC. Hoje trazendo para vocês a estrutura do trabalho científico, como se configura um TCC, como vocês devem compor o seu trabalho para ser apresentado à banca examinadora. Então, nós vamos falar sobre as várias etapas que contém esse documento e será uma aula dividida em duas partes, porque ficou muito longa. Então, a primeira parte nós vamos apresentar agora e daqui a 2 dias nós iremos disponibilizar ao final da aula com outros elementos que são constitutivos desse trabalho que vocês irão fazer e que eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Nossa aula sobre a estrutura do TCC. Em seguida, nós vamos apresentar como deve ser um TCC, mostrando as suas partes obrigatórias e as suas partes eletivas. Bem, nós trazemos aqui um esquema, visual, onde vocês podem verificar os itens que compõem o TCC. Então, aqui nós temos elementos textuais, pré-textuais, que são esses em cor-de-rosa, que são pré-textuais porque eles vêm antes do texto propriamente dito, do TCC. E, em seguida, nós temos os elementos em amarelo vivo aqui, que são os elementos realmente textuais. E os amarelinhos aqui são os elementos pós-textuais. Ora, cada um desses elementos, pré e pós, eles podem vir no seu TCC ou não. O que é que pode variar? É porque cada universidade geral, embora siga os elementos que são obrigatórios pela BNT, o modelo que a BNT costuma divulgar, cada universidade faz uma adaptação e retira coisas ou inclui partes aí, itens, e isso pode variar um pouco. Então, a minha observação aqui é que vocês têm que ver como seria a percepção da universidade a respeito disso, tá? Mas, de qualquer maneira, vamos passar todos esses elementos, porque eles são um guia para vocês. Então, nós temos aqui a capa, lógico, e aqui a contracapa, logo mostrando, a capa. Nós temos a folha de rosto, que é uma reprodução da capa, acrescentando mais o nome do autor e o nome do orientador, e mais um pequeno texto dizendo que aquele trabalho está sendo apresentado ao programa tal, do departamento tal, da universidade tal. E finalmente, nós temos a folha de aprovação aqui. Essa folha de aprovação é meramente uma folha onde vão constar os nomes dos professores que vão compor a banca e depois eles irão assinar ali quando o trabalho for aprovado. Agora, existe aqui esses elementos, basicamente esses primeiros que eu falei, eles são obrigatórios, tá? Agora, esse aqui, dedicatória e agradecimentos, epígrafes, por exemplo, eles podem ser incluídos no trabalho ou não. Aí vai depender muito do autor, aí fica a critério do autor. Por quê? Porque dedicatória é um texto onde você dedica uma frase, quando você dedica a alguém aquele seu trabalho, alguém que foi relevante para que ele ocorresse, e tal. Então, é um pequeno trecho, pequenas frases
onde você vai dedicar alguém. Os agradecimentos, idem, são geralmente textos destinados a agradecer as pessoas que participaram, ao orientador, que é de praxe, e mais alguém, algum professor que leu o seu trabalho, que lhe orientou de alguma maneira, muitas vezes nas teses ou nas dissertações, quando elas têm um financiamento de alguma entidade, então também se costuma colocar o nome da entidade que financiou ou que propiciou de alguma maneira a pesquisa, né, que foi feita ali. Depois nós temos aqui epígrafe. Então, o que é isso? Também é algo que você pode utilizar ou não. Epígrafe é um pensamento, uma frase que algum autor escreveu e que você considera importante para demonstrar como você pensa o seu tema, de que maneira você está vendo aquele trabalho que você construiu, certo? Então, é uma coisa meramente ilustrativa que muita gente gosta de botar e outras pessoas não acham que seja interessante colocar, tá bom? Depois vem resumo, que é um pequeno texto que algumas faculdades exigem, outras não, onde se delineia ali para o leitor de que consta aquele trabalho, né? Dizendo desde o marco teórico, um pouco do marco teórico, é a teoria que foi utilizada como base, qual é a tese do trabalho, a pesquisa que foi feita e dá uma palhinha simples do que foi mais ou menos constatado, tá bom? Então, é um texto que, em geral, tem no máximo 200 palavras. Esse resumo, ele pode ter uma tradução em língua inglesa ou em francês, dependendo da universidade, como a universidade indica. Depois tem um elemento aqui que vai depender muito mais, não da sua vontade, mas do tipo de trabalho que você desenvolveu, que são exatamente as listas, né, indicativas ao leitor de coisas que existem no corpo do seu trabalho. Então, aqui a gente tem listas de ilustração, mas às vezes tem listas de siglas, listas de fotografias, listas de temas. Você pode aí fazer uma multiplicação desses casos aí. Mas, na verdade, o que é isso? São indicativos, é uma página onde você indica onde é que estão, por exemplo, fotos. Onde é que estão citadas as fotos, em que página estão as fotos, que foto é aquela, certo? Ou se forem, por exemplo, ilustrações mesmo, quadros, se você está fazendo um trabalho sobre arte, então você também coloca ali, porque aí o leitor, se ele quer ver aquilo imediatamente, ele já sabe qual é a página, então ele vai direto lá na ilustração, certo? Se não tiver ilustração nenhuma, você não trabalhou com ilustração, não precisa, tá bom? Agora, o sumário é a parte dos pré-textuais que é também dispensável. Assim como essas que eu já falei, o sumário tem que ocorrer, porque ele é o quê? Ele é simplesmente um registro indicativo de páginas onde estão, no corpo do trabalho, nos elementos textuais, tá certo? Aqueles capítulos, a introdução, as coisas que existem ali dentro do corpo do trabalho, tá bom? Então, esse sumário ele vai exatamente também na página onde aqueles itens ocorrem, tá? Bem, aqui a gente tem a parte mais importante do TCC, que é exatamente o que a gente chama muitas vezes de miolo do TCC, né? Então, são elementos que estão aí compondo tudo aquilo que você trabalhou. Isso que vai ser exatamente verificado e analisado pela banca examinadora e que vai ser substantivo para o leitor que vai
que vai acessar o seu trabalho. Depois nós vamos delinear isso com mais cuidado. Esses elementos aqui em amarelinho, que são os elementos posttextuais, são referências, são apêndice e o anexo, tá? Que isso também a gente vai falar com mais delongas sobre eles, tá certo? Agora, a verdade é que esses elementos pré-textuais, assim como os pós-textuais, eles são elementos burocráticos, o que, na verdade, vai ser importantíssimo para o eleitor e para você, e para a banca que vai olhar seu trabalho, são esses elementos aqui textuais, porque aqui é onde está todo o trabalho que você desenvolveu, certo? Bem, gente, eu estou trazendo aqui um exemplo de epígrafe para que vocês possam saber como é esse item, né, que a gente falou antes. Então, aqui eu estou trazendo o pensamento de uma professora de comunicação chamada Santaella, e ela diz o seguinte, com relação à linguagem. Então, ela diz: não chegamos a tomar consciência de que o nosso estar no mundo, como indivíduos sociais que somos, é mediado por uma rede intrincada e plural de linguagem. Ou seja, somos seres de linguagem. Né? Tá? Então, quem estiver fazendo um trabalho de linguagem e concordar com isso, poderá até fazer essa a sua epígrafe, se interessar em fazê-la. Bem, agora vamos ver os apêndices, né? Eles são materiais que foram elaborados pelo autor durante o processo de construção do TCC e que não foi utilizado todo lá no seu texto, porque ficaria uma coisa muito pesada, muito inadequada. Por exemplo, se você fez 10 entrevistas utilizando a técnica da entrevista como pesquisa, e você usou trechos para ilustrar suas evidências, mas você tem um material muito rico aí e bem mais volumoso que você poderá oferecer ao seu leitor que, que está referenciando o seu trabalho para fazer o dele. Então, você vai ajudá-lo a ter conhecimentos a respeito do tema que você vai disponibilizar ali para ele. Então, aí, esse material virão como um apêndice, correto? Está claro isso? Aquelas coisas que você construiu e que você não usou no seu corpo do trabalho e vai disponibilizar para o seu leitor. E temos também agora aqui anexo, né? Anexos são materiais que você recolheu durante o caminhar da sua pesquisa ou do caminhar da sua elaboração do trabalho e que poderão ser muito elucidativos também para o leitor que vai usar o seu trabalho de referência. Então, por exemplo, o questionário que você construiu, se você fez uma pesquisa quantitativa, então é importante que você anexe, né, uma cópia do questionário sem estar preenchido, porque o leitor vai ter um exemplo de como se deve fazer um questionário, tá certo? Por exemplo. Então é isso. Ou um roteiro de entrevistas, como se deve fazer. Bom, vamos ver agora os elementos pré-textuais. Ora, eu trouxe aqui apenas um dos elementos que são obrigatórios, que é exatamente uma capa de um trabalho. Esse trabalho foi apresentado na Espanha, tá? Então ele tem algumas
diferenças dos que são apresentados aqui no país, mas vocês vão ter uma ideia do que é isso, né? Então, aqui nós vemos o nome da universidade, do programa que foi receptáculo da tese, o tipo de trabalho, que é uma tese doutoral. Aqui está o título do trabalho, apresentado por quem? Então, aqui é o nome do autor e embaixo, uma letra um pouco menor, o nome do orientador, que eles lá chamam de diretor. E no final da página tem que constar o nome da cidade onde a universidade está ubicada e o ano de apresentação daquele trabalho. Entenderam? Eu aconselho a vocês a irem no meu site www.metodologiaamigável.com, porque eu vou disponibilizar lá alguns exemplos de tese que vocês possam linkar e verificar exemplos desse tipo de trabalho, certo?